Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a disciplina História da Filosofia Moderna. Bom, estamos dando início à nossa primeira aula que diz respeito ao início da Idade Moderna, o momento do antropocentrismo, do humanismo, a valorização da razão humana. Bom, nessa aula que tem o conhecimento a respeito do Renascimento e da Reforma, vejamos a respeito desse tema, que é importantíssimo. Logo no início do Renascimento, que é esse período inicial da Idade Moderna, em que a crise da Idade Média acontece e o pensamento renascentista, ou seja, esse movimento artístico que ocorreu na Itália, através de vários artistas, escritores e também cientistas, fizeram a retomada da importância do pensamento filosófico da Grécia. Esse pensamento filosófico da Grécia é retomado pelos intelectuais do pensamento moderno e temos três características, três momentos seculares aqui a ser tratado. Temos o Trecento, que é o período em que o escritor Dante Alighieri escreve o livro chamado A Divina Comédia, que é logo no final da Idade Média para o início da modernidade. É nesse livro do Dante Alighieri, por exemplo, que vai dar descrito o paraíso, o purgatório e o inferno de uma maneira artística, de uma maneira estética, literária. Bom, temos um outro período histórico chamado de Quattrocento, que é o início de fato do Renascimento, com os artistas plásticos, escultores, um deles é o Leonardo da Vinci, que faz essa pintura, a Mona Lisa. Bom, e também temos aquelas importantes pinturas que é realizado na Capela Sistina, em todo o movimento cultural ali na Itália. E havia os mecenatos, ou seja, mercadores nobres que patrocinavam esses artistas a criarem as suas atividades artísticas, seja como pintura e escultura. Bom, e temos o Cinquecento, que é esse importante momento do século XVI das navegações, que aí acontece a colonização, a expansão europeia e o pensamento do Renascimento, do início da Idade Moderna, começa também junto com a expansão da navegação ser levado para outros territórios. E aí sai da Itália, vai para a Espanha e vai para os outros lugares como Holanda e assim por diante. Bom, o período do Renascimento, da Idade Moderna, ele tem a característica, temos um quadro do Rafael, esse artista renascentista, que é o quadro chamado Escola de Atenas. Ele vai caracterizar exatamente essa retomada simbólica do pensamento humanista da Grécia Antiga. E nós podemos observar que no centro desse quadro temos o Platão e o Aristóteles. O Platão com o dedo para cima, que vai falar do mundo das ideias, que é um mundo que diz respeito à essência, o aspecto metafísico. Já o Aristóteles vai falar do mundo terreno, da imanência, do mundo físico, da sensibilidade. Então esses dois eixos da filosofia grega é retomado na Idade Moderna. Não significa que na Idade Média esses autores não eram estudados. Eram sim estudados. Sabemos que Santo Agostinho cristianizou Platão e Santo Tomás de Aquino cristianizou o Aristóteles. E também tivemos tradições, filósofos de tradição árabe ou muçulmana, o Avicena, por exemplo, e o Averroes, que traduziram as obras do Aristóteles. O que há de diferente na Idade Moderna é que tira o caráter religioso que havia desses padres cristãos, os santos como Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, e traz para um aparato realmente racional, humano, e sem a legitimidade da igreja a formatar as ideias desses pensadores. Bom, então aqui é o distanciamento da filosofia da teologia, que era própria da Idade Média, e ela retoma seu lugar, a sua autonomia filosófica, que já era de praxe lá na Grécia Antiga. Bom, ao se tratarmos da reforma, temos algumas características importantes a ser salientado, que ocorre no século XVI, e temos, por exemplo, a figura do Martinho Lutero, que foi um padre, um sacerdote católico, mas ele escreve 95 teses e cola numa catedral da igreja no dia 31 de outubro de 1517, que eram várias críticas que ele faz em relação ao período que se caracterizava o catolicismo, o pensamento medieval da igreja, o seu sistema vigente, ele colocava em crítica o seu poder em relação aos seus fiéis. Bom, da mesma forma surge
o João Calvino, que vai estabelecer a importância dessa religiosidade, também é outro protestante, e tem um livro importantíssimo que vai caracterizar a relação do capitalismo com o protestantismo, que é o livro do sociólogo Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Pois no pensamento de João Calvino, por exemplo, todos aqueles que têm bens materiais é caracterizado como abençoado de Deus, diferente, por exemplo, de uma concepção católica, que dentro dos monastérios tivemos a concepção da pobreza, por exemplo, a tradição franciscana, dominicana. Bom, observando a respeito desse pensamento da reforma, que é exatamente a necessidade de reformar o cristianismo, então surge o protestantismo, as novas igrejas cristãs, seja luterana ou calvinista, e na Inglaterra temos também a igreja anglicana. Aqui surge, no mesmo período, a contra-reforma, que é um pensamento no interior da igreja católica, que ocorre um concílio de Trento, essa reunião do Papa com os cardeais, no ano de 1545. Nesse concílio de Trento é caracterizada a importância de chancelar alguns livros que devam ser proibidos pela igreja, que estava atrapalhando o pensamento teológico, que vai chamar de Index Librorum Prohibitorum. Então esse pensamento de proibição dos livros é que vai caracterizar dentro do concílio também de Trento. Então temos um importante pensamento a respeito da época da Contra-Reforma, dentro da Igreja Católica, que é o incentivo à catequese aos povos, ou seja, no momento da navegação, temos a saída dos portugueses e dos espanhóis para as Américas, e junto com eles surge a tradição, a congregação, a Companhia de Jesus, fundado por Santo Inácio de Loyola, que é os jesuítas, e eles acabam levando a missão de levar o Evangelho conforme a linguagem católica romana para todos os povos. Começa na América, mas também leva-se para a Ásia. E aqui eu solicito que vocês assistam um filme chamado Silêncio, que vai trazer essa prerrogativa do pensamento jesuítico, de levar a palavra de Deus para os povos. Ou também um outro filme chamado A Missão. Bom, a bibliografia que temos a respeito desse pensamento do renascimento e da reforma, é importante destacar o livro A História da Filosofia Ocidental, do Bertrand Russell, um escritor inglês, um filósofo inglês, que foi inclusive professor do Wittgenstein, e ele tem essa obra histórica de todo o pensamento ocidental da filosofia. E temos também um pensador que surge nesse momento histórico do Renascimento e também no período da Reforma, que é Giovanni Pico della Mirandola, que vai escrever um discurso sobre a dignidade do homem, ou seja, já chancelando a importância do ser humano, o indivíduo racional, separado dessa necessidade cristã, eclesiástica, e afirmar o seu aspecto antropocêntrico, o homem como centro do universo, e a retomada humanística dos valores éticos e morais. Bom, agradeço pela sua atenção e fiquem atentos para a nossa próxima aula.